Oi, tô aqui de novo para contar mais uma historinha. Hoje vai ser do filme O Tempo e o Vento. Outro filme que eu morei 5 meses no sul, em Bagé. Fiz vários amigos, a gente tinha uma equipe lá, porque a gente teve que construir várias casas, tivemos que construir uma cidade cenográfica. Então a gente foi muito tempo lá. Então tinha uma equipe com a gente, uma equipe de cenografia, uma equipe de produção de arte, a gente tinha cenotécnico, tudo a gente importou do Rio, porque a gente não tinha muita mão de obra lá, né, pra gente usar. A gente tinha uma assistente que era da cidade, que fazia cenografia, mas a gente passou uns 5 meses lá fazendo esse filme, até a concluir as filmagens. Eu vou mostrar para vocês, vou começar mostrando para vocês a meu xodozinho, que é a casa dos Terra. Era um rancho que foi feito numa fazenda e a gente chegou a gente já tinha um croquis que a gente levou aqui do Rio, mais ou menos para a gente poder localizar lá onde for, o terreno onde foi escolhido. Chegamos lá no terreno, a gente viu um terreno, não tinha nada, a gente era uma área da fazenda de um amigo do Jair, enorme, sem nada, um pampão assim. Aí ele marcou a casa, aí eu botei lá minhas estaquinhas, marcamos onde era a frente, só que a gente achou que a casa ia ficar muito grande, a gente diminuiu. Mas marquei lá a casinha, gente, e rezando para as vaquinhas não tirarem a minha estaca do lugar, né? Porque ele marcou aonde era a casa, onde era o redondel do cavalo, marcou tudo. E a gente teve que marcar no meio do nada aquilo, as estacas, marcamos e fomos para frente. E rezando para não acontecer nada até o dia da gente voltar para montar. Aí a gente foi fazer uma pesquisa de campo para conhecer melhor as coisas dos lugares, forma de construção. Foi eu e a Jussara, a gente foi para pesquisa de campo. A Jussara era da produção de arte. Infelizmente ela não está mais aqui, ela no passado ela mudou de plano, mas com muita luz, com certeza. E aí a gente foi fazer essa pesquisa. A gente foi parar numa comunidade de quilombolas do sul. Chegando lá, a gente viu que a nossa forma de construção não tinha nada a ver com a forma de construção deles, o que a gente faz aqui no Rio. E aí a gente aprendeu uma nova maneira. Lá eles fazem um tipo de construção para manter a casa num clima estável, porque lá faz muito frio, aqui a gente não tem esse problema. Então eles pegam e tiram uns quadrados do chão e vão fazendo tipo uns tijolões, sabe? Como vocês podem ver na foto aí embaixo, e vão pilhando um em cima do outro. Então aquilo faz uma parede grossa de terra entre a madeira, e aí aquilo conserva a temperatura da casa. O tipo de telhado deles é parecido com o nosso, só que a palha que é diferente, é um outro tipo de palha. Então a gente procurou essa palha, comprou essa palha lá para fazer o telhado da casa, tudo. Então foi uma visita riquíssima. A gente conheceu um cemitériozinho que a gente usou mais na frente. Então foi uma viagem muito legal, assim. A gente passou o dia visitando essas pessoas, a gente entrou na casa das pessoas, conversamos, soubemos do como é que eram feitas as coisas, eles contaram como é que era antigamente. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa, porque a gente conhece o Brasil, outros Brasis dentro do nosso Brasil, né? Isso é muito bom. Aqui é o começo da nossa construção, né? A casa foi toda madeirada, com um pau do mato de 10, 12 de diâmetro. Foi toda madeirada assim, para a gente poder fazer a nossa parte. Então, o que a gente fez? Eu não tinha, era um campo, né? Graças a Deus as vaquinhas não comeram minhas estacas, as estacas ainda estavam lá e não derrubaram nada, então eu consegui locar a casa bonitinha. Só que em volta eu não podia mexer no que estava em volta, então
O que eu fiz para simular aquilo que eu tinha visto lá nos quilombolas? A parte interna da casa, que seria um chão batido de terra, e ele estava todo gramado, eu tirei essas placas de dentro da casa. Então, eu fiz a frente da casa, né, que era onde ia mais aparecer, e o restante, o que eu pude, eu fiz tipo uma saia de no máximo 1 metro, para poder sair dali, sair a nossa parte cenográfica. Então, foi assim que a gente fez. Então, o resultado final é mais ou menos esse que vocês estão vendo aqui embaixo. A gente teve uma parte, tem até uma diferença de cor, um pouquinho, porque para a gente fazer o nosso pau a pique e o deles lá, a gente teve que fazer pintura de arte para ficar igual. Na terra não pegava tinta nada, então tem um pouquinho essa diferença, mas ficou ótimo, ficou super bom, funcionou super bem e a casa ficou linda. Aí aqui é a nossa casa, né? Já quase montada, a gente estava montando ela. E vocês podem ver que tem um lado da casa que tem umas peles de boi. O que aconteceu? A gente não podia... Essa casa pegava fogo na história. E se a gente fizesse ela toda como era feito, né? Mesmo a parte cenográfica toda fechada, isso não pega fogo. O que pegaria fogo seriam as esquadrias das janelas, porta, que era tudo de madeira, todo o teto, que era de palha, mas não ia ficar uma fotografia bonita. Então, a gente fez essa licença poética, né? Porque numa casa no sul jamais teria esses buracões todos, porque entraria muito frio. Mas a gente deu essa licença poética. Então, a gente fez esse salado, todo de madeira, de pau do mato, toda ela. E a gente tapou esse pau do mato, em vez de botar o pau a pique, a gente botou o quê? A gente botou peles de boi em toda ela. E daí deixou uns buracos para entrar luz, né? Para ficar uma luz bonita. Isso tudo foi combinado com o Afonso, essas fontes de luz, que era o diretor de fotografia. E aí a gente fez esse lado, porque na hora que pegasse fogo, vocês vão ver depois no outro slide, ficou uma fotografia linda, poética, senão não ia ficar assim. E a casa era exatamente isso aí, era um campo aberto, conceito aberto, né, que hoje está na moda, mas naquela época já se usava o conceito aberto. Cozinha, sala de jantar, a sala de estar, que seria onde tinha a roca, onde eles sentavam para descansar. Tinha 2 quartos, porque na casa morava o pai, a mãe, a Ana Terra e o irmão. Então, o quarto era da Ana Terra, outro quarto era dos pais, tudo separado com madeira e cortina. E o irmão dormia na sala, né? Numa cama ali na sala. Então, essa era a casa. E tinha bastante espaço para movimentação de câmera, para fazer trilho, traveling, o que puder, o que quisesse fazer. E ficou um ambiente muito aconchegante nessa casa. Era uma casa que a gente tinha até que desmontar depois. Mas o dono da fazenda adorou tanto, chegou lá e falou assim: nossa, essa casa lembra uma casa que tinha na fazenda dos meus avós quando eu ia lá. Gente, isso é o maior presente do mundo, quando uma pessoa chega num cenário que é uma coisa totalmente cenográfica que você construiu ali do nada e chega e tem uma memória afetiva com aquilo. Aquilo é o melhor presente que você pode ter, porque você vê que o seu trabalho foi super bem feito, o seu trabalho tem realidade e essa realidade passa no filme, passa para quem está assistindo, né? Então, isso é um presente quando uma pessoa fala isso para você. Aqui a gente tem o celeiro, uma foto do celeiro, onde está o índio. A outra foto é a foto da casa já queimada. Vocês estão vendo que a parede onde tinha a terra não queimou, porque não queima. E aí a parte onde tinha a pele de boi e tal, ficou toda queimado, o telhado, e aí deu essa fotografia bonita da entrada de luz e tudo. Então ficou uma coisa poética. Se a gente tivesse feito tudo
parede, não ia ficar tão bonito assim, porque você só ia ter os buraquinhos das janelas e o telhado, mais nada. Então, às vezes, a gente tem que ter uma licença poética no que a gente vai fazer para a gente poder chegar numa fotografia bonita. Então, assim, a gente tem que fazer a realidade, tem que fazer crível, mas a gente tem que fazer ter um jogo de cintura para esse crível ficar, né? Então, ficar realista e ter a poesia, né? Gente, eu esqueci de falar. Nessa minissérie tinha um cenógrafo, que era o cenógrafo titular, que era o Gilson Santos, e eu era a segunda cenógrafa, que o Gilson não podia sair do Rio, porque ele ainda trabalhava na Globo, e eu fiquei com toda a equipe de cenografia no Sul, coordenando a equipe de cenografia. Eu era a segunda cenógrafa, então a gente tinha esse jogo, porque a gente conversava muito, trocava ideia, ele ia lá, às vezes ele fugia um final de semana e ia lá, porque foram 5 meses, né? Muito tempo. Mas a gente teve essa troca. Aqui na foto de baixo, é uma curiosidade que eu botei para vocês, que chegou a equipe na locação para gravar, primeiro dia de filmagem, blá, 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 tal. Aí o Jaime chega para a Tisa, que é a diretora de arte, que era a diretora de arte, fala assim: Tisa, eu quero um varal de lençóis brancos para Ana Terra vir, não sei o quê, vir entre os lençóis, blá, 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 blá. Aí a Tisa olha para minha cara e para a cara da Jussara e fala assim: a gente tem lençóis brancos? A gente falou: não, a gente tem algumas coisas, vamos ver o que a gente consegue, né? Aí, gente, a gente saiu catando o tecido branco. Aí o que estava na cama a gente tirou, o que estava pendurado de cortina a gente tirou para poder fazer o tal varal. Depois que gravasse o varal, trazia tudo para dentro e remontava novamente, né? Mas a gente conseguiu a quantidade para fazer o varal, tal, gravou, ficou lindo. Mas na hora deu um paniquito assim, porque a gente não tinha almoxerifado, né? A gente tinha nada perto, a gente estava no meio do mato, num campão lá, não tinha coisas pra gente assim, não aparecia assim, a gente tava longe da cidade, né? Não era uma coisa que a gente ia 10 minutos e voltava, mas a gente conseguiu resolver. Então, externa tem isso, de vez em quando a gente tem que ter um jogo de cintura para poder resolver o negócio, senão não vai não. Aqui é a nossa cidade cenográfica. Ah, esqueci de contar um negocinho na Terra. Saiu uma reportagem numa revista lá do coisa, filme de Jamão Jardim, grava no Rio Grande do Sul, em Bagé, não sei o quê, locação da casa onde a Ana Terra vive. Aí a gente, locação? A gente demorou um tempão, teve um trabalho para uma pesquisa para fazer essa casa, e a mulher disse que é locação. Aí depois que eu fiz assim, pô, se a mulher tá achando que é uma locação, é porque tá muito bem feito, né? Não tá nada cenográfico, porque ninguém chama uma casa cenográfica de locação, porque locação é uma casa que existe, é uma coisa que existe, a gente vai lá e grava dentro daquilo lá. Então, pô, elogio. Caramba, a gente fez o nosso trabalho muito, muito, muito bom, porque elogiaram tanto, ficou tão bom que chamaram de locação. Bom, aqui agora vamos passar para a cidade cenográfica. A cidade cenográfica era enorme, vocês podem ver na planta baixa, a planta de implantação também, era um campo, um lugar imenso, era um parque lá de Bagé, e aí dentro desse parque se escolheu um lugar onde poderia se fazer a cidade cenográfica, que até ia virar um parque temático lá depois, mas mudou o governo, caiu tudo e não aconteceu. Então a gente foi fazer as casas. Só que a cidade cenográfica tinha um porém. Eram 50 anos entre o início da cidade e até o final do filme. Então a cidade foi construindo. Então o que a gente teve que fazer? Quando teve que montar a implantação da cidade cenográfica, a gente teve que fazer assim: na época tal tinha X casas, casas tais. Aí a gente fez por um lado essas casas. Na época tal já tinha fulano, fulano, fulano. Aí a gente aumentou para aquele lado. Para quando os ângulos de câmera serem direcionados para aquela data de época. Depois já tem a cidade completa. Aí já pode mostrar tudo. Então, a gente foi direcionando isso para poder ter os 50 anos que passaram no filme e a gente ter essa evolução da cidade sem ter problemas, porque não dá pra gente, por exemplo, botar onde era só um vilarejo, ter
um prédio da Câmara. Não dava isso. Então, a gente teve que fazer esse estudo na hora de montar a implantação da cidade cenográfica. E a cidade cenográfica tinham casas de madeira e casas com estuque, as casas que eram mais recentes, as casas de maiores, como a mansão dos Terra Cambará, a Câmara. Então, isso tudo não era de madeira, era com estuque e tal, e tinha casas de pau a pique, mas não o nosso pau a pique daqui do Nordeste, é um pau a pique do Sul, que é um pouco diferente. Então, a gente tinha as casas de madeira que a gente envelhecia com a nossa mangonga, que a mangonga é o que eu chamo, é uma mistureba que a gente faz de ocre, verde, preto, aguada e passa isso. Eu chamo isso de mangonga. Eu falo para os meninos, menina, a mangonga aí eles já sabem o que é. Ou então a gente queima a madeira, que você queimando a madeira também dá uma textura ótima de envelhecimento, porque o fogo faz buracos. Então, a madeira queimada é muito legal também para o envelhecimento. E do lado a gente tem a madeira envelhecida com o estuque. O estuque a gente fazia uma mistura de gesso com... como é? Ráfia não, gente, esqueci o nome agora. Fugiu. Aí, uma hora eu vou lembrar. Aí, e a gente fazia essa mistura, botava na parede, porque era feito de compensado, né? Tinha uma tela para grudar esse negócio, depois a gente fazia pintura de arte. E a madeira, a gente pintava, passava cera, deixava a cera secar, depois vinha raspando, que dá essa textura aí que vocês veem meio de descascado, meio manchado. Então, foram usadas várias técnicas nessa cidade cenográfica para a gente poder ter um resultado bacana. Fora isso, a gente misturou as técnicas que a gente viu que eles usavam no Sul, que a palha do telhado era diferente, era colocada de uma forma diferente. Então, a gente chamou gente de lá para fazer isso para a gente. Porque a gente tinha a gente começou com empreiteiros de lá, só que não deu certo. O Celso foi nos salvar. O empreiteiro, o Celso, que foi lá que eu conheci ele foi nos salvar porque não estava dando certo, o negócio não ia ficar pronto. E ele foi com a equipe dele, a gente conseguiu sair com coisa. Fora isso, a gente tinha uma equipe nossa que acompanhava em todas as externas, as pequenas montagens e tal, porque a gente tinha pouquíssimas locações. Aqui já é a cidade, já no estágio mais avançado, já as casas já em pé. Aqui embaixo, vocês podem ver, é o casarão do Terra Cambará. O interior dessa casarão foi gravado em Pelotas, numa outra casa que eu já me escolheu, que já estava também meio detonadinha, mas aí ele escolheu os cômodos que ele ia usar, a gente reformou esses cômodos, mas a gente tinha que fazer um link entre cidade cenográfica e esse interior, porque o interior do casarão era na locação e o exterior todo na cidade cenográfica. Então, as janelas eram iguais. A arquitetura por fora da casa não era, mas também não tinha problema não ser, porque nunca apareceu a casa do lado de fora na locação. A casa do lado de fora só apareceu na externa, na cidade cenográfica. Então, não tinha esse problema. Então, mas a gente tinha que fazer a ligação de portas, as portas tinham que ser iguais, por causa da entrada e saída e tal, janelas, essas coisas. Então, foi isso. Aí, a gente foi com todas as construções. Aqui já é a cidade já pronta. Não tinha paisagismo, vocês podem ver no slide anterior, não tinha nada. Então, essas árvores grandes, tudo isso, gente, a gente comprou lá. A gente tinha um fornecedor maravilhoso, que até hoje é meu amigo, e ele que forneceu todas essas plantas para a gente, dizia qual era a planta melhor, qual era a planta que ia durar, e não sei o que, as árvores, tudo isso foi trazido, não existia esse paisagismo, a gente teve que colocar todo esse paisagismo na cidade. Agora, tinha uma árvore no centro da praça da cidade, que era uma árvore que era dita em texto, uma árvore, acho que era uma figueira de X tantos anos e tal. A gente não tinha como trazer uma árvore verdadeira daquela tamanho para a cidade cenográfica. Então, o que a gente fez? A gente fez uma
uma árvore cenográfica, que é essa que vocês estão vendo na foto aí embaixo. Então, mas ela não é totalmente cenográfica, porque quando ela acabou, a gente achou que estava faltando alguma coisa nela que não estava passando. Então, a gente começou a misturar peças de árvore de verdade com a cenográfica. Então, a gente botou umas raízes, pegamos umas raízes e acoplamos nela. A gente pegou mais as texturas de árvore e colocamos em cima, uns sapés, umas coisas. Tudo que a gente achava que poderia dar mais realidade a essa árvore, a gente foi colocando para poder ela virar uma árvore crível, né? Porque tinha muita cena perto dessa árvore, então tinha que ser uma árvore crível. Mas no final deu certo. Essa árvore deu trabalho para a gente, porque era uma coisa que era muito gravada, ia ser gravada de perto. Gravada não, desculpa, filmada de perto. Uma câmera super boa, super definição. Então, essa árvore deu um trabalho, mas a gente conseguiu que ela ficasse crível. E aí, também depois na pós, que pode dar mais um consertozinho e tal, ela conseguiu ser filmada numa boa, mas ela deu uma dorzinha de cabeça. E a gente tinha algumas casas que tinham interior, por exemplo, a gente tinha o interior desse bar, tinha o interior da casa da Bibiana, né, que nova e depois um pouco mais velha, mudou de tempo, a gente mudou algumas coisas. Então a gente tinha pouquíssimos interiores na cidade. Alguns interiores foram feitos em outras locações, mas o grosso foi feito aí. O que era interno, que não dava para a gente fazer, todos os interiores. Então uns eram locação e outros foram feitos aí. Aqui é um cemitério que a gente teve que montar e mais uma vez eu passei aquele aperto das estaquinhas, porque era no meio de um nada, vocês podem ver aí. A gente foi lá, já marcou a entrada e eu botei as estaquinhas lá e rezando pro dia que eu voltasse lá para montar, porque eu não ia montar naquele dia nem no dia seguinte. Estivesse as minhas estaquinhas lá, marquei, porque a gente parou numa estrada, aí andamos X metros até chegar ao ponto, marquei quanto eram os X metros, tirei umas 500 fotos de tudo, até todos os matinhos em volta para poder conseguir chegar no lugar no dia. Aí, quando a gente foi montar, tava lá, graças a Deus, as estaquinhas, montamos o cemitério com morada de pedra, mandamos fazer esse portão de ferro. Aí o túmulo, né, da família era descrito no texto, então a gente teve que fazer mais ou menos igual que ela descreveu. E as outras cruzezinhas que tinha no coisa, a gente pegou tudo da referência que a gente tirou lá do cemitério dos quilombolas. Então a gente aproveitou assim muito daquela visita nossa. Então as cruzes de ferro com detalhes, tinha umas cruzes que tinha de madeira, mas tinha umas de ferro. A gente mandou fazer, porque a gente morou lá, a gente conhecia todo mundo da cidade, né? A cidade ficou meio que parada ao nosso disposição, assim, para fazer as coisas, ferreiro. Eu conheci de tudo lá. Conheci até o sobrinho do cara que foi o arquiteto ou engenheiro do Cristo Redentor. Vocês acreditam nisso? Ele me mostrou a revista do tio dele lá, não sei o que, tal. Eu falei assim, caramba. Eu falei, essa revista deve valer uma fortuna. Eu falei assim, você quer me dar, não? Aí, olha só que a gente foi encontrar. Bom, essas são as coisas que eu passei. Uma das, né? A gente passa muita coisa. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história, mais alguma coisa. E eu vou passando minhas experiências assim. E que se você gostou, dá o like, deixa o seu... Se você tiver alguma dúvida, se inscreva no canal para eu continuar postando mais ainda. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Face, dê a sua curtida. E eu queria falar outra coisinha com vocês. Esse mês de janeiro eu vou fazer uma imersão de cenografia. Serão 3 dias, três aulas, né, sobre cenografia. Mas para isso eu preciso que você se inscreva no meu grupo de WhatsApp, que vai ter, onde eu vou mandar o dia, a data e a hora e o link,
a hora, a data e o link dessa live. Para você se inscrever, você tem que entrar no meu grupo de WhatsApp. Então, para você chegar lá, você vai no meu Instagram, Ana Paula 63, entra na minha bio, que lá vai ter um link que vai te levar para o link do WhatsApp. Então, você se inscreve no WhatsApp, lá não é um grupo de conversa, é só para eu te passar o dia, a hora e o link da imersão, tá bom? Então, estou te esperando, espero que você se inscreva também para a imersão e agradeço pela sua atenção até agora aqui. Um beijo!